Você tá assistindo o Episteme, eu sou o João, Eu sou o Otávio. e hoje a gente tá aqui num ambiente um pouco diferente, tomando uma coisinha um pouco diferente. Então ficou bom? Esse episódio é para ser. A ideia é justamente ser algo mais descontraído, né? Porque Exato. a gente não vai trazer nenhum conteúdo hoje, é só pra Conversar. conversar, a gente falar um pouco sobre a nossa experiência, né, de início do projeto, né? Que a gente começou esse semestre aí, Aham. né? Que era um negócio que até o primeiro episódio a gente fala um pouco, a gente começou porque era uma ideia que a gente tinha há tempos, desde o do primeiro Primeiro semestre, período. né? A gente tirou do papel esse semestre, né? E a gente vai falar um pouco sobre como foi a experiência e o que a gente pretende também É. para o próximo semestre, né? Para daqui para frente, né? Ah, eu acho que a gente aprendeu muita coisa, né, mano? Uhum. Pô, de produção de conteúdo em psicologia, rede É, social, sim. engajamento, O que dá marketing, certo, o que que não dá dá certo, que não dá, certo. papo reto. E aprendemos demais. Vamos passar um pouquinho disso aí, né, que a gente aprendeu. Uhum. Até porque não existe, e a gente até tava comentando esses dias, não tem um lugar onde tu possa, tipo assim, ver de uma maneira juntinha, de tudo junto, né? Ah, é produção de conteúdo em psicologia, né? É. Que é diferente de produção de conteúdo em outras áreas, porque, enfim, tem uma responsabilidade diferente, né? Exato, tem um certo rigor. Tem um certo rigor, né? E, E a é, gente ainda busca, né, tipo, mesmo usando do rigor, tentar democratizar, tentar trazer esse conhecimento para falar com uma linguagem mais uma acessível, né? linguagem, Inclusive a gente vai passar por cima de. alguns comentários, É, alguns hates que a gente que recebeu a gente também aí. começou a construir haters também, É, né? primeiro sinal de que tá dando certo, né, eu É. acho. Mas é. É, então vamos lá, mano. Vamos começar aqui. Vamos começar perguntando, na verdade, cara. Pô, tu achou que ia bater 600, mano? E, tipo, ó, deixa eu ver quando que é o nosso primeiro post aqui. Nosso primeiro post. Pô, massa demais o bagulho de nome daí, coisa bem. 16 de março, agora é 27 de junho. Então, março, Faz o quê? abril, maio, junho. Então, ó, 16 de abril, um mês. Uhum. 16 de maio, 2 meses. 16 de junho, 3 meses. Então, um Pô, pouco então. mais que 3 meses Se aí. tu for ver, faz bem pouco Faz tempo, né? muito pouco tempo, mano. Que a gente começou, né? E, e é legal de ver também que, tipo, desde que a gente começou, a gente mudou muita coisa, né? Sim. A gente, tanto que se tu for pegar lá no primeiro episódio, nós, tipo, estabelecemos certos, tipo, considerações a respeito do formato do projeto, né? Do nosso podcast, o que a gente faria, como a gente faria, a É, questão de a regularidade dos sim. posts, né? Dos episódios e tal. E se for ver, a gente tinha uma ideia lá no começo, mas tu vê que quando tu bota na prática, tipo assim, mano, É outra é coisa. outra coisa, tu, né? É diferente tu planejar E executar o negócio, é, né? também tem a questão de, cara, quantas vezes que deu errado, coisa que a Nossa gente tava. senhora, mano. Meu Deus do A céu. gente ia botar, tava tudo perfeito pra começar a gravar algo, Dava muito errado. mano, parecia que era magia, assim, ó. É. Era uma força De outro mundo, querendo contra que o a gente nosso, não faça o bagulho, cara. uma força que realmente, assim, ó, conspirava contra a gente. Não era pra dar certo. O Aham. último episódio, que, porra, pra mim, por exemplo, foi o que eu mais gostei de gravar, porque é um assunto que eu gosto muito de filosofia, né? Aham. Enfim, o Sim. JP também gosta e Sim, tal, sim. mas. Pra caralho. E aí foi o primeiro episódio com convidado, e a gente entrou em vários papos que, tipo assim, que eu gosto muito, né? Questão de epistemologia, filosofia da ciência e tal. E, mano, esse episódio, que pra mim. E também por ser o primeiro que a gente gravou com Convidado? convidado, É. tem um certo prestígio a mais, assim, Nossa, né? tem um lugarzinho pra gente também. Tipo, o Rafa trouxe, porra, muita informação legal, né? Sim, Deu sim. uma aula muito massa ali do assunto pra gente. Uhum. Trouxe muita coisa nova, de um assunto Foi aquele que. esquema, né? Tipo, foi uma aula, mas não perdeu aquele teor de conversa, né? Uhum, De chat que a gente quer trazer pra tudo. Que eu acho que pro semestre que vem fica, né? De, tipo sim, assim. Enfim, haverá mudanças no formato também, que a gente até já com certeza. conversou, né? Sim, Daquelas questões dos vídeos do YouTube, diferente do podcast e tal. Então talvez tenham mais convidados sim. semestre que vem, porque A a gente ideia gostou é demais, trazer mano. mais, né? É, Tentar sempre que possível trazer convidados, né? A dificuldade mesmo é, tipo, tentar encontrar uma data que as pessoas consigam, né? Sempre arranjar é tempo, difícil né? na agenda, né? É, Porque
quando a gente faz os episódios, eu e ele, a gente sempre tem um dia estabelecido que a gente sempre vai gravar. Só porque Sim. quando entra outra pessoa ali A gente tem que, mano, no episódio, tem que moldar segundo a agenda da segundo a agenda pessoa, do né? cara, E aí é difícil, a gente tentou trazer professor lá no começo também, mas o primeiro episódio de todos, né, era pra É. ser do Cantonella, pros nossos não professores deu. de Mas análise enfim, de mas tudo comportamento. certo. Cara, foi uma jornada de, tipo, aprendizado, tentativa, erro, fracasso. E eu acho que, pô, Então, voltando à questão do último episódio, foi o que eu mais gostei de gravar com o Rafa, com o primeiro convidado. E, mano, esse episódio, por exemplo, deu um problemão, assim, pra gente, né? Que, querendo ou não, ele foi legal igual, só porque a gente perdeu a parte da imagem, né? Parte visual, o vídeo, né? o Do vídeo em si. episódio. Aí só tem o áudio. Foi tipo 1h20, cara, de conversa e a gente perdeu. É. 1 hora. Sim. Ele E perdeu os 1 hora de cortes, vídeo, que é tipo o carro-chefe Porra. do Episteme, são os cortes que a gente posta no Sim. YouTube, Shorts, no TikTok, nos Reels. Não dá pra fazer cortes se não tem vídeo. A gente até tentou. Não, Foi uma das coisas que a gente viu que a parada, tipo assim, ó, até dá, só porque a gente sabe que não tem o mesmo alcance, tá ligado? o conteúdo. Qualquer tipo de conteúdo, ainda mais esse que pra muita gente pode ser maçante ouvir. Sim. E ver, é legal tu ver pessoas falando, tipo, né? Tu vê Uhum. a imagem, tá ligado? Tem as Não, total. O que fala, tu tem uma identificação ali, tu vê que são seres humanos ali que estão conversando, falando Sim. do assunto, e tu vê eles ali, né? Não uma É voz, só a voz que imagem, além, né? Querendo ou não. B-roll, É mais interessante, né? Quando tu vê que é uma pessoa. Sim, total. Tu sabe que é uma pessoa, mas quando tu vê, né? Entendeu? Quando tu baixa o Instagram, se vocês fizerem isso, não ver, tu baixa o Instagram, bota que tu vai ter uma conta profissional e começa a colocar conteúdo, ele te dá uma cartilha. Sim. Cartilha de indicação ao iniciante de produção de conteúdo no Instagram, assim. E aí uma das primeiras coisas que ele fala é, os vídeos que tem cara, que tem rosto, que tem pessoa, tem mais alcance, tem mais engajamento. A gente tem que ter inscrito Sim. no Instagram. Sim. Né? E isso que ficou triste pra gente, de ter perdido o vídeo do bagulho do Rafa, cara. Sim, Porque, sim. nossa, foi um episódio Muito muito bom. massa, tipo assim, ó. Vale a pena conferir no Spotify, se ainda Claro. não escutou no Spotify, bota aí pra lavar uma louça, cozinhar, isso aí. E, enfim. Mas enfim, né, esses imprevistos acontecem, Acontece, a gente né? tem que se virar com eles. Sim. Foi o que a gente fez, né? No caso, por exemplo, a gente, um dos primeiros cortes ali que eu quis fazer, que a gente conversou de fazer, que ele postou, não tinha vídeo, né? Foi o que a gente tava falando de método científico e Só tal. positivismo, E né? o que a gente fez foi, a gente tipo, fez uma edição ali, né? Pra conseguir postar, mas mesmo assim não dava o resultado, tipo. Então. É triste, né? Tipo. Porque, mano, é um do tipo de episódio que tu pega carinho, tá ligado? Tu pega afeto, tu fica, mano, é isso aqui, tá ligado? A gente criou o Episteme pra isso aqui, mano. Sim, E exatamente. aí, E dá errado, mas não tem não problema. tem problema. Tem uns episódios muito Sim. bons que, sim, também tem. Eu acho que um dos meus favoritos, inclusive, quiçá o favorito, é o que a gente falou de Thanato. Sim, o Ah, Rafa também. sim, Aham. nossa. Aquele lá foi muito bom. Aham. E, inclusive, Foi bem feito, esse, coincidentemente, eu vou até abrir no Spotify certinho aqui no Creators, mas ele é um dos nossos episódios que mais tem stream no Spotify. Ou, se eu não me engano, é o que mais tem Aham. stream. E ele, esse de tanatologia, sobre a morte e morrer, que é o título do episódio, vai estar poupando pra vocês aqui agora. Ele é o que eu mais recebi feedback pessoal. Aham. Lembra que eu até te mandei, Lembro, tipo, sim. amigo meu, amiga minha, falando, olha, mostrei pro meu pai, Sim. pô, eu assisti, tamo Minha vendo tia, que é aqui. psicóloga, comentou também. Sua tia que é seus psicóloga, pais, Foi o que, mano, mais sim, teve feedback, né? Isso aí. Aham. Então, foi legal. E é um dos que a gente, querendo ou não, mais tem intenção de falar E também. também, mais teve feedback, mais teve streams no Spotify e alguns dos melhores cortes que a gente fez ali. Papo reto, aquele de 8K, de 9K, eu acho que é disso, né? Exato. Sim, é bem, mano, bem legal, na verdade. Uhum. Deixa eu... Eu não tô com o Creators aqui no tablet, eu achei que eu tava. Tá no meu tablet antigo só, mas eu vou colocar aqui rapidinho, porque eu tenho. Mano. Ah, se quiser olhar aí, por mim. É que tá gravando, né? Então, exato, eu não Não, quero ficar mexendo pra Não, não... sim, é. Mas basicamente isso, né? Eu vou até olhar aqui, acho que é papo. E isso é umas coisas legais também, que eu não imaginava a quantidade de streams que a gente tá tendo. Eu achei que a gente ia postar e cada episódio ia ter, tipo, no máximo com 4 certeza, streams. Com certeza. 5 streams, mas a nossa média é de 12, tá Sim, ligado? sim. 15. É, Gente, tipo, isso é muito legal. Tipo, claro, porra, é pouco, mas, mano... Pra mim, mano. Porra. Pra gente acabou de começar, né? Sim. Fica pensando, mano, quem que... Vai tirar- Quantas pessoas que vão tirar 1 hora do dia pra ouvir tu falando? É, mano. Como eu falei, de assuntos que muitas vezes, tipo assim, tem muita gente que escuta e vê as coisas que a gente faz, Aham. que, tipo, não são, tipo, não é galera da psicologia, Sim. não é estudante igual a gente, tipo, tu não quer seguir, não vai seguir carreira na área, não tem tanto interesse assim como a gente. E mesmo assim, as pessoas tiraram Um tempo. 1 hora É. pra assistir, né? Pra Então, Foda, isso é mano. legal, cara. Tipo, Legal. a ciência consegue provar a vida após a morte, que é o que a gente fez com o Rafael, né? Rafael Mitzkoff. Esse já tem 17 streams. E ele tá no ar há, tipo, Caralho. uma semana, né? Sabe, outra parada é que eu nem vejo mais quantas streams tem. Eu lembro que no começo, Ah, no começo eu ficava mano, piradão. no começo eu ficava com o celular na mão, assim, Sim. toda hora atualizando pra ver, Sim. tá ligado? Na verdade, sim. Teve um dia específico, 24 de junho, teve 8 streams só no dia 24. A gente deve ter postado alguma coisa no Instagram, provavelmente, no dia 24. Sim. Né? E isso é muito legal, que daí fica pra quem tá querendo também. E por favor, façam. Tipo, eu acho que um dos nossos meio que papéis aqui missão é inspirar a galera, mano. Dar a cara a tapa na internet, sim, dar a cara a tapa na rede social. É que E eu- falar de psicologia, falar de coisa que tu gosta, mano. É que, tipo, aquela parte que a gente já conversou várias vezes, tipo assim, deu medo de errar quando você vai falar de Sim. assuntos que muitas vezes são ameaçadores, porque é complexo, é difícil, tem muita literatura no tema, tem ainda mais psicologia que a gente sabe que tem muitas abordagens, Sim, né, tem muitos viés diferentes pra analisar coisas iguais, tá ligado? total, mano. Tu tá sempre correndo bastante risco de, sei lá, de... Cometeu um erro. Na verdade. Passar De, vergonha. Simplesmente entender uma coisa que, na verdade, é completamente oposto do que tu entendeu, tá ligado? Sim, Isso exato. é passível de entender. Só que o que a gente fala, isso já aconteceu, né? Tipo Da assim, gente, tipo, chamar pessoas, chamar convidados e, tipo, a galera não quer vir porque tem medo. Fica meio intimidado assim, né, tipo... Meu Deus, eu vou falar de tal coisa. É porque pra muita gente, tipo assim, ó, só de tu botar a cara pra fazer um vídeo que tu aparece falando já é intimidador. Então ainda mais um assunto assim, né? Sim. Tá ligado? Isso aumenta o peso, né? Quando um assunto é assim, né? Sim, sim. É difícil, é complexo, enfim. E, cara, é aquilo que a gente falou, né? De tipo. Mas eu tenho medo porque eu não sei muito do assunto e porque eu sou. Mas, tipo, a questão é. Essa sensação que você tem de medo de errar não vai mudar nunca. Tu sempre vai ter medo de falar e tipo, ser corrigido por alguém ou ser exposto a
humilhação, Sim. né? Porque tu errou, tu tem medo que as pessoas julguem. É. Tu vai se formar, tu vai ter medo também. Isso que eu ia falar. Tu vai se formar, tu vai ter medo. Tu vai Exato. fazer mestrado, tu vai continuar tendo medo. Tu vai tá ligado? continuar, não só tendo medo, mas vai continuar errando, tipo. Exato, Vai continuar exato. entendendo, não é porque tu, mano, Tu não- terminou a o graduação teu- de psicologia que teu você vai acertar diploma- tudo que você vai falar, O tá teu ligado? diploma não garante que o que tu fala tá certo. Se tu faz mestrado, não é uma garantia a mais também. PhD não importa. Isso não importa, cara. Não. Isso vai garantir. Tá ligado? Importa a qualidade que tu tá falando, tá Exato, ligado? é. Tipo, o quão verídico realmente Sim. é. E, tem, Independente e da tua aquela graduação. questão, é o compromisso que a gente tem com, tipo, com a verdade, com o conhecimento. Sim. Se a gente errar, realmente, e, enfim, alguém fizer um comentário, nos mostrar, não, cara, eu acho que aí vocês cometeram um equívoco e tal, Aham. mostrar as fontes, explicar e tal, a gente vai tentar falar, não, erramos Literalmente. aqui e tal. E é isso aí, e daí? A gente errou. Não é problema, cara. Não é como se todas as outras pessoas Sim. não pudessem errar, pensa. não errassem, né? É. A questão é que aqui a gente, tipo, tá correndo o risco de expor que a gente erra. E as pessoas têm medo de expor que elas erram. Porque tá ligado? entendeu alguma coisa errada, tá É. ligado? Mas, mano, tipo, e é engraçado, porque eu lembro que a gente conversou com um professor na jornada de... Aquela que eu fiz a pergunta sobre Sim, professor de sim, psicologia o- era do quê? Era de psicopata ou neuro? Neuro. Neuro. Na jornada de neuro, tava tendo uma roda de conversa, era a Jornada Acadêmica de Neurociências da Liga Acadêmica de Neurociências da PUC Paraná, né? E aí tava tendo uma galera tava perguntando ali tal sobre o que tava rolando, e aí eu, na verdade, tava tendo uma roda de conversa ali, e eu peguei o microfone e fui perguntar, né? Aí eu falei, queria descobrir um pouquinho assim. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham de produção de conteúdo em psicologia, assim, de maneira geral. O que o cara falou? Ele falou que não tem, ele vê nesses alunos dele que eles têm muito medo de, tipo assim, de falarem e de serem opinião. antiéticos, de acabar ferindo a ética da psicologia, do CRP, da vida e tal. Mas, mano, a questão é que já tem tanta gente fazendo isso, já tem tanta gente ferindo a ética e, tipo assim, simplesmente Tem fazendo gente que nem- charlatanismo na tem gente que não é internet. nem estudante da área, muito menos se baseia em fontes, tipo, da área, Perfeito. das científicas, e fica falando. Fica falando pra Aquela ele, cara. questão, tipo, Então, o fato de você se preocupar já é um ponto de partida É, exato. incrível, mano. Ele Só de falou, ter um compromisso, tipo assim, se eu errar, eu vou me corrigir, tá Isso. tudo bem, tá ligado? E eu vou. eu queria me lembrar o nome É. do professor, mas eu esqueci. Ele falou, eu prefiro que vocês façam análise diagnóstica do filme do Naruto, tá ligado? De um personagem. do Berserk. E sempre dizendo, olha, isso aqui é uma inferência, a gente tá falando isso, a gente não tem certeza, é uma As nossas possibilidade, é uma fontes, reflexão, essas são as fontes. Essa e tal, é. Do que sair por aí, mano, falando, olha, checklist, três pontos pra você descobrir que você tem TDAH, entendeu? Melhor isso, tipo, fazer o diagnóstico do Naruto falando que você tá fazendo isso, É. de uma maneira, tipo assim, numa reflexão estudantil, do que postar checklist de TDAH no Instagram, tá ligado? Enfim, lacramos, né? Tivemos que estar lacrando aí. Então se você tá com medo de produzir conteúdo de psicologia, não fique com medo, cara. Vai lá, regaça. Ok, vamos... Deixa eu mostrar aqui, então, o que eu falei justamente do episódio que mais tem bagulho aqui, peraí. Que mais tem streams. Então, aqui, o primeiro episódio, tudo que tem relacionado ao primeiro, normalmente tem mais engajamento, porque foi meio que, tipo, Querendo uma ou não, comoção geral, é. Aquela Tanto coisa que- que tu avisa todos os amigos que tu vai fazer. família, e todo e mundo tá massa. É, exato. Tipo, ele tem... O nosso primeiro corte que a gente postou do primeiro episódio tem 51 encaminhamentos. Sim. Tipo, orgânico. A gente não tá usando tráfego pago na É, época. eu fiquei de cara com isso aí É, também. mano. Tipo, a galera Querendo ou não, é apoiou novidade. mesmo. Eles estão fazendo podcast, olha só. que É. não sei o quê, aí, né? Sim. Cadê os episódios aqui? Aqui, podcast. Fechou. Eu já vou puxar direto, que eu tenho certeza. Aqui, ó. Mano, o de Sobre a Morte e Morrer tem 50 streams no Spotify. Caralho. Deixa eu ver. Porra, sério 50 mesmo? Tem 50, mano. Cadê? Quer ver, ó? Aqui, visão geral. É. Foda, né, mano? Porra, 50 é muita coisa, mano. Porra. Dá pra ver, tipo, o total de streams ao longo de todos os episódios ou não? Cara, dá. Vamos lá. Então, Vamos o lá. primeiro episódio, 66 streams. O segundo, 40. O terceiro, 49. O quarto, 23. O quinto, 19. E o sexto, 17. Dá 106... O sexto, esse último que a gente fez? 17 já, cara. Caralho, mano. Pois é. Foi menos de uma semana, mano. Eu acho que isso aqui vai Caralho. dar uma boa... Vai legal. sair bem, vai sair bem. 106 mais 49 dá 155. 155 mais 23, 178. 178 mais 19 é... 178 mais 19? É. 87, 97, 197. 197 mais 17 dá 214. Mais 10, 224. 224 sim no total, mano. Mano, é bastante coisa, né? Mano, é muita coisa, cara. São muitas horas. É. Bruno, vai fazendo o cálculo aí pra ver se eu fiz certo, que eu fiz de cabeça, né, mano? Tipo assim, eu sou bom de cálculo mental, mas eu sou de humanas também, tá ligado? Se eu estiver errado, por favor, me corrige, mano. Tava... Mano, tava escrito aqui em cima, cara. Céu. 214, tá certo. Tá. E 34 seguidores no Spotify. Muito legal. Muito legal mesmo. Sobre a morte e morrer, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas dele. Ele, mano, até hoje ele dá stream esse episódio. É mesmo? Sério mesmo. O dia que ele mais teve foi no lançamento mesmo, mas ele sempre tá tendo stream. Uma. Mano, muito foda, de verdade, muito foda mesmo. Enfim. Vamos passar agora então, a gente vai falar um pouco das redes sociais, o que a gente faz em cada rede social. E vamos ler um pouquinho de alguns comentários que marcaram a gente. Seja de uma maneira legal, engraçada. Enfim, hate também. Vamos passar por cima de tudo isso aí. Em todas as redes sociais?
Vamos, né? É que são 3, né? Vamos entrar no TikTok, ver se tem TikTok, comentário. Instagram. Vamos começar pelo Insta? Pode ser. Começar pelo Insta. O Insta é a grande vitrine do Episteme, né? É lá que, tipo, a gente tem a maior quantidade de seguidores, a maior quantidade de visualizações. Sim. Somando tudo no Instagram, a gente deve bater uns 40 pau de view já. É, em né? todos os cortes, Só pela quantidade de posts que a gente tem, pô. A gente tem 26 posts. Uhum. Tem alguns ali que tem 8 mil, então... Dá mais de 40 mil, na verdade. Dá uns 50, 60 mil views aí. Uhum. Então, é a grande vitrine do Episteme, é onde a gente... É o que a gente mais dedica. Mais a usa, se dedica, a gente às vezes busca um post ou outro também, né? Onde a gente retém público, né? E querendo ou não, a gente sabe que, tipo assim, ó, corte é o que mais dá engajamento, é o que as pessoas mais veem, porque a maioria das pessoas não vai tirar 40 minutos, 1 hora pra ouvir um podcast. Exatamente, mano. Que é um negócio só se tu, tipo, tem muito interesse no assunto, né? Enfim. Então a gente Tu sabe gosta que, muito, tipo... é difícil, né? Querendo ou não, nós, todo mundo é assim hoje em dia. Sim. Né? Sim. O negócio que a gente já. O episódio que a gente falou de atenção. Falou Sim. de atenção e memória, eu acho, né? Memória, eu acho. Não lembro se foi no episódio de memória que a gente falou de atenção. Pô, não Mas que eu lembro falei. Mas é só que a gente montou, tipo, a atenção das pessoas hoje em dia tá estragada, né? E é por causa, enfim, dos hábitos que a gente tem. Então, fazer coisas longas e maçantes são. Densas, né? São É porque, tipo, pensa num cenário de competição. Como que a gente vai competir com um vídeo do TikTok de 30 segundos que tem um monte de estímulo auditivo forte, visual forte, é engraçadinho, mas é super raso, um brain rot da vida. Um brain rot, Como que a gente vai competir com isso aqui, sendo que o nosso conteúdo é 1 hora de 2 seres Bagulho humanos sério, falando de um negócio que muitas vezes não tem piada no meio, tá ligado? Tem que pensar. Às vezes tem um humor ou outro, mas tipo, a parada que tem que pensar. Né? Às vezes, tipo, pra tu entender melhor o que tá sendo falado ali, tu vai ter que, às vezes, pesquisar alguma coisa ou ler alguma coisa, né? Por mais que a gente sempre faça o esforço de, tipo, de falar na linguagem mais acessível possível, né? Tentando sempre manter um rigor, assim, né? Na explicação, não se perder do... né? Mas... Enfim... E faz parte, né? Tipo assim, ó, a nossa proposta é essa. A gente sabe que, tipo, são questões que, tipo, não dá pra evitar. É o tipo de conteúdo que a gente gosta de fazer, é o que a gente vai fazer. A gente sabe que, tipo, é mais difícil de reter público, de alcançar pessoas falando desses assuntos. Sim. Vai ser algo mais inchado. E tá tudo bem, né? Ainda mais porque a maioria das coisas que a gente fala vai justamente de desencontro com o senso comum, tá ligado? Então quando a gente vai falar de morte, Não é tipo, morrer... descubra o seu arquétipo, tá ligado? Exato. A gente vai falar Descubra- realmente o que Jung realmente falou sobre o arquétipo, Ative tá o ligado? arquétipo de Cleópatra. Tá Mano, de sacanagem. eu queria muito entender Não, mas- eu queria muito saber quem que leu Jung e viu que ele tava falando isso aí, tá ligado? Tipo, Ative o seu arquétipo, Ative o arquétipo do guerreiro, porra. enfim. Nosso primeiro post no Instagram tem vários comentários de todo mundo, amigos, principalmente amigos e família que apoiaram a gente. Muito obrigado mesmo por esse apoio no início. Foi fundamental, então tem um monte de gente aqui. Demais. Divos, foda demais, brabíssimos. Mas você vê a maioria sensacional. dos comentários, tipo, a galera que nos conhece e acompanha mais e elogiando, assim. Então a gente agradece Mano, muito. do fundo do coração mesmo, assim, né? Foi fundamental Porque, naquele comecinho, porra, ainda bem mais no no comecinho, começo, né? Naquelas 3 primeiras semanas, porra, demais, Sim. cara. E aí, o nosso segundo, a gente já tem mais alguns outros comentários aqui e ainda continua nessa vibe da família. Claro, amigos. Amigos, família, coisa boa, felicidade. Minha Sua mãe, mãe. olha, eu já fiz esteira e aproveitei, entendeu? Ainda comentando e marcando o Episteme no próprio comentário do Episteme. Essa sua tia, né? É minha tia. Tá sempre comentando também, tia do Otávio. Ó, fofo. Eu lembro de um comentário, cara, Ué. legal. Foi quando a gente falou da morte morrer. Ah, tem essa aqui, ó. Você conhece, né? Sim. Jairo Fortunato. Teve um corte em específico que a gente fez que gerou polêmica. Gerou polêmica. bafafá. O que é? A gente tá Gerou falando de bafafá. complexo de Édipo. Não, a gente tá falando de complexo A de gente tá Édipo. falando de falando função pelo função- contrário, na Função verdade. paterna e função materna. materna. Né? A gente tá falando de função materna e função paterna, tipo... E a gente tá falando como que as figuras de cuidado são importantes pra construção
Pra exercer Pra essas exercer- funções, né? É? Pra construção As da primeiras. capacidade da criança É, de poder ser uma criança exploradora, sim. expansiva, Saudável. saudável Segura. ou segura, né? Um ambiente validante, né? Como é que é Sim. importante. E a gente falou que, tipo, alguém perguntou, e aí, enfim, vamos passar o corte aqui, inclusive? Pode ser? Vamos passar? Mãe Então, solteira, né? vai tá passando o corte pra vocês aqui e a gente vai comentar ele. Alguém perguntou sobre mãe solteira, né? Outra vez, enfim, casal lésbico, casal gay. Aí o núcleo familiar, o contato com as primeiras figuras de cuidado que tu tem, Uhum. de autoridade ali, Perfeito. são os que mais vão te influenciar posteriormente na vida, né? Assim, como tu age. Alguém perguntou sobre mãe solteira, né? Outra vez, enfim, casal lésbico, casal gay. Isso significa necessariamente que vai ter sei lá, uma falta de alguma coisa em determinado momento? Não, Não, na verdade. A gente acaba elegendo em diversos momentos figuras paternas, figuras maternas. Uma pessoa pode ser as duas figuras, Aham. ou, sei lá, um avô pode fazer uma função paterna, Aham. ou mesmo no casal gay, no casal lésbico, a gente tem talvez alguém que tenha essa função de mais repreender, outro que tenha essa Isso função é mais do cuidado. conflito de piano, né? Sim. Aí eu puxei o Édipo num episódio sobre Claro. análise comportamental. A gente não tá dizendo necessariamente Como bom pai, PhD em psicanálise. e, Que é o- Como ele falou, Ah, é. profissionalmente, o pai vai exercer determinada função, mãe outra, só porque não necessariamente O que a gente quer dizer é que, tipo assim, mas né? sempre que é assim. É que não é porque tu não cresceu em uma família tradicional que tu vai ter problemas, né? Sim. Não significa nada, né? O que a gente quis Perguntou sobre mãe tipo, solteira, propor né? é justamente o Casal contraponto lésbico, de... casal gay. O que a gente quis propor é justamente o contraponto de que, cara, você tá inserido numa família tradicional brasileira de pai, mãe, heteronormativo, não necessariamente vai dizer que tu vai ser uma criança que vai ser criada de maneira saudável. Exato. Da mesma maneira que ser criado por uma mãe solteira, ou por um casal lésbico, ou por um casal gay, não garante que tu vai ter uma criação faltosa. Que vai faltar exato, alguma coisa. Um não garante outro. O que vai definir mesmo é a história, tá ligado? Sim. É a história de aprendizagem daquela relação. Nada garante nada. Por isso que tem criança mimada, criança que, tipo assim, infringe limite, que faz o que quer com pai e mãe, tendo pai e mãe padrão, tradicional, enquanto pessoas que estão, quem é mãe solteira, ou quem tem duas mães, quem tem dois pais, tem uma vida tranquila, tem uma vida inteira, e vê que tem um ambiente validante e acaba podendo se expressar, né? Sim. Hoje, no estágio básico, a Renatinha fez uma apresentação disso, né? Ela falou que tinha uma filha lá, Aham. uma das crianças que elas observaram, ela tinha, tipo assim, várias mães. Não por ser casal lésbico, mas porque a mãe dela em si tava passando por ela já tava bem doente e tal. Pelo que eu entendi, paliativo já, né? Cuidados paliativos. E aí ela era cuidada pelas avós e pelas tias, então são só mulheres. E a criança era extremamente expansiva, extremamente segura, conversava, se expunha, não tinha medo de conversar com os observadores, de puxar assunto. Não, né, tinha um apego seguro, né? Podemos dizer assim, né? Numa perspectiva do Bowlby, né? Sim. Então o que a gente quis dizer é que uma coisa não garante a outra, não. É. Cada caso é um caso, né? A psicologia é a ciência do óbvio e a ciência do depende, Sim. né? E aí teve o comentário do Jairo. Sim. E várias pessoas vieram conversar com a gente sobre esse Reels, esse que a gente queria falar. Meu treinador de vôlei na época, esse rapaz. Longos áudios de 15 minutos. E Jairo Fortunato 3 comentou. A ausência do pai gera conflitos emocionais. E a família normal, formada por pai e mãe presentes, deve ser culturalmente fortalecida. O que tu acha? Cara, enfim, é o que a gente já falou, né? Já. Meio que É. no episódio a gente Sim. explica bastante a respeito disso, né? Então, Joguei a bomba. aqui é um assunto bem polêmico, né? Então, É delicado. É- É complexo. como outros aí que a gente também falou, mas a gente sabe que, por exemplo, no Instagram tem muito conteúdo de pessoas se posicionando acerca disso aí, né? A nossa posição, ela é todo, como diz Heidegger, né? Todo discurso tem um pressuposto. Então, tipo, não existe discurso neutro, né? Sim. Não existe nada neutro. Então, o nosso discurso também não é neutro. Mas ele é embasado em alguma coisa que não só as vozes da nossa cabeça, né? Sim, Então, sim. minha opinião, com base no que eu estudei principalmente, complexo de Édipo, freudiano e tempos do Édipo e Lacan. Não necessariamente, tipo assim, a ausência do pai é danosa, isso é verdade. Tipo assim, não dá pra gente vir aqui e dizer que, pô, pai ausente é uma coisa que pode passar despercebida na vida do cara. que é tipo algo assim, tranquilo. que é algo tranquilo.
Não, Aham. tá ligado? Pai presente é muito bom, É. definitivamente, extremamente bom, mas pai ausente não é determinista, tá ligado? Tipo, Tipo assim, ó, a questão é. Eu acho que. Falando estatisticamente, né? Falando estatisticamente, é, é difícil dizer que tá tudo bem tu ter um pai ausente, né? Ou uma mãe, sim. né? Um ou Ou outro, é. um ou outro, É. né? É, só que o que a gente, para mim, né? O, o que a gente quer, o que eu quero dizer, não vou falar por ti, mas o que eu quero dizer quando a gente fala com ele aqui, Uhum. Pode falar. tu não pode dizer que tipo assim, ó, uma criança, uma pessoa vai ser disfuncional porque ela teve um pai ausente ou uma mãe ausente, Uhum. porque isso não é garantia, né? Exatamente. É possível que a mãe solteira ou o pai solteiro, enfim, exerça uma boa criação, dê Sim. boas condições para que a criança seja uma criança, Uhum. uma pessoa futuramente saudável, socialmente funcional, né? Sim. Que tem empatia, que sabe lidar com adversidades, enfim, né? De uma forma prudente, boa, sabe se relacionar com os outros, né? Total. Então, a questão é lógico que a questão é todo mundo sabe, né, que é até a questão que a gente fala, que tu deu o exemplo no episódio de psicologia analítica que a Thalita falou, né? Por quê? Que fala que, tipo, todo mundo sabe o que é uma mãe, né? Lembra? Sim, Todo sim, mundo sim, sabe sim, o que é sim, sim, uma sim. mãe, todo mundo sabe o que é um pai. E é possível que apareça alguém e te fala, não, mas pra mim mãe não é não é alguém que cuida, que É. nutre, que não Mãe é sei o alguém que quê. bate, mãe é alguém que falta, mãe é alguém que me oprime, mas É, tu tá partindo do pressuposto pô, de. tipo, É o, é o art... tu tá dizendo justamente, tipo assim, ó, tu assume que por essas características ideais não estarem presentes na tua mãe Aham. ou no teu pai, É. que tu vê assim. Sim. A gente Porque, tá falando de A e B. Seja a presença de A ou a falta de A. Seja a exatamente, presença de B ou a É, falta de B, tá sim, ligado? Essa é a exato. questão até de uma questão arquetípica da mãe, né? Uhum. Mas pra psicanálise seria muito parecido. Tipo, Sim, sim. pelo que eu entendi do que a psicanálise diria de Claro. casais contemporâneos e modernos, seria tipo, mano, alguém vai exercer essa função da repreensão, introdução Sim. do mundo social, tá Sim. ligado? Alguém precisa castrar, Tipo, a questão é, alguém precisa exercer, né? alguém Entendeu? precisa Alguém exercer. precisa exercer essas Alguém precisa funções. exercer. Essa é a questão, né? Sim, a professora Eu- Juliana de psicopatologia e psicanálise falou que sim, a mãe solteira pode exercer, tipo, por exemplo, porque qual que é a questão? A mãe, ela tem um desejo muito grande de cuidar da criança, né? E a criança tem um desejo muito grande de ficar o tempo todo com a mãe. Precisa de um terceiro pra vir intervir e cortar essa relação, pra psicanálise, tá, gente? Precisa intervir essa relação, essa relação simbiótica, essa relação simbiótica da mãe e do bebê, pra que a mãe não engula o bebê no desejo É. dela de cuidar Tem que sempre, de interromper, estar tem sempre em que, cima. Alguma tem coisa que tem que delimitar, interromper. podar, né? Isso. Tem que podar. Pode acontecer de, no caso de mães solteiras, o trabalho exercer essa função. Porque é um motivo pelo qual a mãe vai começar a ter essa relação de ausência-presença, não vai estar sempre com a criança. Mas a professora Juliana falou que normalmente o trabalho é muito mais difícil de exercer essa função. Sabe? A criança pode acabar caindo no desejo da mãe muito mais fácil se não tem um terceiro para intervir, um avô, ou enfim, uma avó que fala: não, menino, deixa sua mãe trabalhar, tal, não sei o quê. Sim. Enfim. Tá. Esse foi um dos comentários que nós passamos por cima que a gente queria conversar, né? E entre outros vários que esse mesmo episódio aí Rendeu, rendeu, né? Rendeu. Então, Eu lembro de receber no Zap também. Eu lembro se foi da minha mãe, de um amigo meu, que falou, pô, muito legal esse negócio da personalidade, porque é justamente o contrário do determinismo, né? Do tipo, eu sou assim, eu tô fadado a ser assim minha vida inteira, né? sim, Isso é bem, bem legal. sim. Eu acho que foi da minha mãe, inclusive. É. Aqui temos mais um EPzinho, Ah. mais um cortezinho. Depressão e aceitação, que não sei o quê. Episódio diferente. Ah, esse aqui foi legal, que foi um teste. Deixa eu ver. Teste, entre aspas, que a gente fez. Ah, tá. A gente fez um episódio, tá popando pra vocês aqui agora também, sobre a série Adolescência. Isso foi um teste pra o que... Será que a gente fala no vídeo que, tipo, semestre que vem a gente quer trazer, tipo... queremos trazer, tipo, conteúdo, vídeos curtos pro YouTube. Ah, sim. Aham. Isso aqui foi um teste que a gente tentou fazer um vídeo roteirizado. Então não era nesse esquema de conversa em associação livre, né, entre aspas. Sim. Era realmente um roteiro, a gente lá falava de certos temas específicos por um tempo reduzido. Tipo assim, ó, a nossa um tema proposta era latente. ter tópicos dentro do tema que a gente cobriria ali especificamente, com coisas que a gente já tinha
o que a gente ia falar já tava planejado, né? Sim. Porque era um assunto super... É um assunto que a gente entrou, tipo, em... Discussão em biológico aula. e questões técnicas, e também a gente... Pô, falou quando em lançou aula. essa série, só se falava disso na PUC Paraná, né, mano? No curso de psicologia, no Bloco Verde. Não, ficou super Ficou em alta, né? Então, eu acho que e é uma coisa que a gente quer trazer pro próximo semestre. A gente quer trazer esses vídeos no YouTube mais curtos, de temas que estão em alta e roteirizados, curtinhos, pra tentar pegar um público que a gente ainda não pega. Que hoje a gente pega a galera do corte, hoje a gente pega a galera do podcast de 1h30. O negócio... Né? E pegar a galera, pra se pegar a galera do meio, a gente não tá pegando Porque direito. a gente sempre conversou desde o começo de... Sempre foi algo que eu quis fazer, que eu falava pro JP, né? Tipo, a gente fazer vídeos mais curtos, que querendo ou não, dá mais engajamento, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que todo vídeo mundo sabe. é o que todo mundo... A maioria das pessoas prefere ver um vídeo de 1 minuto e meio, ou 2, ou 5, Uhum. ou 10, né? Que, tipo, tu tem acesso o mais rápido possível Sim. a determinadas informações, né? Sim, total, mano. né? Em comparação com 1 hora e pouco de uma conversa Sim. que vai indo pra vários lados diferentes, né? Tu prefere Com ali certeza. ter na tua cara, né? Tipo assim, ó, é isso aqui acabou, tá ligado? Isso. Exatamente. E daí, não só por conta disso, porque também eu acho que é legal fazer vídeo assim, né? Tipo, Uhum. de pegar, por exemplo, conceitos de autores da psicologia ou da filosofia, que eu gosto bastante também, e explicar, sei lá, de uma forma acessível, coisas que muitas vezes é difícil. Se tu pegar o autor para ler, ali é uma fonte primária, pegar o autor para ler, é difícil de explicar com palavras acessíveis, né? Entendeu? Tipo, com uma linguagem que tu Total. não tem que quebrar a cabeça para entender, tá ligado? É. Então a nossa ideia é trazer um negócio trazer conceitos, tipo, sei lá, fundamentais de cada autor, sei lá, de um viés filosófico Sim. ou de uma abordagem da psicologia e explicar de uma forma que tu consiga entender. Tipo, tu consiga explicar, porque tu consiga explicar pra outra pessoa também, entendeu? Porque tu sabe que tu entendeu, tu consegue explicar Total. pra outra pessoa, Total. tá ligado? Então, é a ideia que a gente tem, né? No próximo semestre, quem sabe fazer uns vídeos assim de 10 minutos, 15 no máximo, Sim. né? Em um assunto bem delimitado ali, que a gente, com falas já Meio que programadas, né? programadas, Não exato. necessariamente um roteiro escrito tintim por tintim no qual a gente vai ler, mas saber o que vai Saber dizer o que no vai dia. falar, exato. Porque quando usar os episódios, a gente pega um artigo, a gente pega um capítulo do livro, nós dois lemos, e na hora a gente segue a ordem que as informações são apresentadas Aham. no artigo, no capítulo, mas a maneira como a gente fala é em completa associação livre, mano. A gente Sim. não tem um rigor de... Por isso que a gente corta muito, né? Às vezes a gente Sim. acaba repetindo a mesma coisa diversas Aham. vezes, e Ou às pra não vezes se ficar perde maçante, falando, se perde Acontece, falando, exato. esquece. Mas a associação livre também constrói um tipo de conteúdo que, pô, é único, entendeu? Sim. Tu só vai ter aquilo ali naquele momento, mano. Cara. Entendeu? Isso é muito legal. E daí essa é a ideia, a gente trazer Dos vídeos coisas do YouTube, centrais, E esse episódio da adolescência foi o que serviu da gente pra testar e ver se isso ia dar certo ou não. E é muito interessante, porque o YouTube, ele já parte de uma... Ele tem uma algoritmo, o quê? estatística específica sim. que chama tempo de exibição, que é o quanto deste episódio que realmente foi assistido. Tipo, Sim. quantos E segundos foi assistido. é um dos critérios mais importantes, né? Mais importantes. Pra que ele divulgue para Total. E ele tem uma lista aqui. O episódio que mais tem tempo de exibição pra gente é o episódio 1, Por que e Para que sentimos. Sim, querendo ou não. Que é o que a gente fala, tudo que tá relacionado a ele é muito bem. Uhum. Tem 17 horas, 17,3 horas de exibição. Isso significa que poderia ter sido uma pessoa que assistiu 17 horas, mas obviamente não foi. Então foram várias pessoas que assistiram vários minutos disso aí e deram essa quantidade de horas de exibição. E o segundo episódio com mais tempo de exibição em horas é o episódio da adolescência. Que é o Estudantes de Psicologia Analisam a Série Adolescência. Tem 15 horas de exibição. E partindo do pressuposto que é um vídeo de 30 minutos, pô, isso é muita coisa, cara. Porra. Pô, isso é muita coisa, mano. Não, E esse é um tipo de conteúdo que só tem no YouTube, a gente nem chegou a fazer pro Spotify dele. Sim. Então a gente viu que dá certo. A gente reduzir esse tempo, mano, vai dar muito bom. sim. Porque daí se você for ver o terceiro e o quarto, que estão super parecidos, mas o quarto que mais tem tempo de exibição é aquele que a gente não usa a foto. Uhum. É aquele que a gente faz b-roll de imagem, Sim. que é do vídeo do Rafael, que não tem conteúdo sim, visual. O que eu falo do método Aham, científico. nem assim você consegue provar a própria ciência. Aham. E ele tem 6,3 horas de exibição. E é um vídeo de tipo 1 minuto. Caralho, sério? Aham. Porra! Sim, você tá entendendo? Tipo, as pessoas viram muitas Caralho. vezes até o fim esse episódio, Sim. esse corte. Então, cada rede social tem uma característica específica pra você Sim. apresentar o conteúdo em psicologia. Por exemplo, a questão do YouTube que você já falou, que eu já sabia também, essa questão de, tipo assim, ó, não adianta a pessoa curtir o vídeo
e não vê até o final, né? Total. Porque isso é meio... Total. Isso é maléfico pro algoritmo, pra gente, né? Uhum. No caso, entendeu? Se tu curte e tu não vê o vídeo inteiro, significa que, tipo, tu não se interessou muito, na realidade, Sim, tá ligado? sim. Tu tem que, tipo, ver até o final, que daí ele vai recomendar pra mais pessoas. Sim. E tudo isso aqui do YouTube, no Instagram, a gente fez bastante tráfego. Não bastante, mas a gente fez tráfego pago no Instagram. Então a gente sempre postava A gente um pega ou assim, dois ó, cortes ali. cada episódio a gente pegava uns 2 ali e dividia pra bustar, né? Entendeu? Pensando que a Por gente uma postava uns semana. 6 cortes, 5 cortes de cada, a gente postava uns 2. É, E era bom pra principalmente ganhar seguidor, né? sim. E aqui no YouTube é 100% engajamento orgânico, né? Orgânico, Que a gente sim. fala, tráfego orgânico. Então são 17 horas de, mano, galera que realmente Sim. quis ver isso aqui. Isso é muito legal mesmo. É bom, a questão é, a gente, como a gente usa 3 redes sociais diferentes, posta em todas, a gente vai vendo que, tipo, certas coisas funcionam mais em umas, certas coisas funcionam mais em outras, né? Uhum. Então, são públicos diferentes, querendo ou não, né? Sim. Tá vendo? Ó? Então, tipo, isso significa, olha isso aqui. O engajamento de nossos espectadores no último mês, 44,9% continuaram assistindo os conteúdos do canal depois de serem retidos pro canal. Aham. Isso é muita coisa. Mano, 50% é muita coisa. Tipo, eu tenho uma conta no Instagram Pô. pessoal que tem, tipo, 1.300 seguidores. Se- Meus stories ganham, tipo, 300 views. Quando vai muito bem, no tipo, máximo 200. E pensa, tipo assim, ó, pensa da perspectiva de tu como consumidor de conteúdo. A maioria das coisas que tu vê, que tu assiste, tu não segue o perfil, tá ligado? Exato, mano. Tu só vê e Tu só vê e foda-se. foda-se. Tá Então, tipo, ligado? 44,9% de pessoas que bastante. foram retidas pra gente e continuaram assistindo é muita coisa, tá ligado? É muita coisa. Os números não mentem, né, mano? E, Exato. a maioria da galera vê, ganha acesso aos nossos cortes através do feed dos shorts mesmo, do YouTube. Então, scrollando ali, aparecendo na For You Aham. do YouTube, né? Sim. E que engraçado isso aqui, termos de pesquisa no YouTube que geraram views pra gente, Cellbit. Ué? Não. Alguém pesquisou Episteme Tudo bem. e aí apareceu a gente. Tudo bem, é o nome do canal, né? Kingdom Hearts. Ué? Eu indo na padaria depois de assistir Peaky Blinders. Mano, não faz o menor sentido isso. Freud. E apareceu Não. a gente. Não faz o menor sentido, cara. Batman, I Like the Way You Kiss Me. Casé TV ao vivo. Balão cai em Santa Catarina. Filosofia Ariana- da ciência. Tudo bem. Ariana Grande. Flow Podcast, Reinaldo Azevedo. Tudo bem, né? É porque você pesquisa e o YouTube vai te recomendar algumas coisinhas, né? Aham. Mas vamos ver do período todo. O que mais rendeu pra gente. Views. Episteme. Tá. Jogar Episteme no YouTube vai aparecer a gente, hein? Tanatologia! Olha que legal. Selga. Anticristo. Em terceiro. Mano. Game of Thrones Shorts, Freud. Tá, mano. Não, mas vai saber, né? Mano, budismo para principiantes. Cara, o YouTube é maluco, É. cara. O YouTube é simplesmente maluco. Mas, fofo. Mas, Ah, voltando aos comentários, meu. voltando aos comentários do Instagram, Ah. eu quero chegar em um muito específico. É aquele. Ah, É. tá. Vamos lá. A gente fez um outro episódio. Esse foi muito bem, na verdade. Esse foi muito bem. Teve uns comentários legais também. Teve uns comentários legais. Meio Esse- descontraído. Que eu falo do. cara. Que antigamente o velório era. Todo Sim. mundo junto e tal, que não sei o quê. Aham. E aí o Thiago Z76 comentou: se não for pra dar um showzinho, é melhor nem morrer, irmão. No meu velório eu quero 20 pessoas desmaiando de desespero. Esse é aquele que eu falo, não, mas é porque hoje em dia, até quando o cara vai no velório, tem que se conter e tal. Exato. E aí o cara. E aí tem embaixo desse, tem que bobagem. Não. Do Tem psicólogo de todas as C. posições. Basgarajal. É. A gente não responde comentários. Esse foi o primeiro tá, gente? hate, né? Foi o primeiro Foi o hate. primeiro hate, é. Esse que bobagem, pontinho, É. pontinho. Foi bem leve, né? Tipo, seu bobo. Exato. Não, tá de boa. E Tá de também, boa. é aquela coisa, mano, a gente vai entrar num comentário mais recente Não. depois ali, que o cara foi mais específico. Ele foi mais lacrudinho. É. A gente vai Só ter que a questão é, tipo, a gente não, no geral, a gente não responde.
A gente, tipo assim, a única vez... Alguns específicos A a gente única vez, responde. a única vez que, tipo assim, ó, que eu Foi só uma respondi, vez, né, mano? foi aquele da Bia, eu acho, Bia, Beatriz, Bia. que ela, tipo, Nunca sei o nome dela, velho. escreveu um puta texto, tipo, falando Da morte da mãe dela. da morte da mãe dela, relacionando com o tema ali, daí é Esse um aí. comentário que, tipo, agrega e vale responder, tá É. ligado? Porque é uma consideração legal. Agora, de resto, tipo assim, a galera que elogia e tal, não que não é importante, a gente reconhece demais que, A gente tipo assim, curte ó, tudo. né? Só porque não tem porque responder tudo, né? Sim. Aí tem a galera que elogia, que a gente não responde no geral, Aham. e tem os hates também, né? É. Depois a gente vai entrar no cara ali que escreveu um puta comentário, mas você não vai... Pra quê? Tipo, o que a gente ganha respondendo esse tipo de comentário? Eu prefiro que comentem, porque dá engajamento. Se fosse um negócio, tipo assim, uma crítica, tipo, que o cara escreve ali, bah, eu acho que vocês viajaram aqui por causa disso e disso. Se ele justificasse e tal, ah, não, aqui você, tá ligado? Até aquele do Jair Fortunato, por mais que, tipo assim, a opinião dele, na minha visão, esteja errada, ainda assim é uma opinião Não, é bem tranquilo, embasada. Tipo, não, legal. tem que ser culturalmente fortalecida e Aham, tal, que não sei o sim, quê. sim. Não é atacando Sim. a pessoa, Não, tá ligado? É não, atacando o argumento. é a ideia dele, exato, Uhum. entendeu? Agora, tipo, quando... E a gente sabe que isso vai acontecer, isso aconteceu, e vai acontecer, vai continuar acontecendo. Quanto mais view tu tem, quanto mais seguidor tu tem, mais isso vai acontecer. Sim. Tu vê em qualquer perfil, é assim. É. Legal que o comentário... Galera, pô, xingando, falando mal, É. não sei o que, mas... Foi o primeiro sinal que tá dando certo é que tem gente que não gosta do que tu tá falando. É, cara. O Thiago tem 7 likes no comentário dele, mano. Aham. Esse pá que é o comentário com mais likes. Ah, legal. Então, comentem também. Podem fazer comentários Aham. engraçadinhos aí, é bem divertido. Aí temos um outro aqui, que eu falo... Ah, esse aqui, ó. A Ah, Castrobia. Isso. Sim, eu cheguei até a seguir no meu perfil pessoal. Aham. Ó, ela segue o Xtame, eu já vi direto, ela sempre tá curtindo Sim. os nossos reels e tal. E ela colocou, ela comentou assim nesse vídeo que a gente fala sobre como os super-heróis, de maneira geral, podem vir a conceber uma ideia errada da morte pras crianças. Do tipo, é algo reversível. Criar uma expectativa que vai prejudicar a criança posteriormente na Sim. vida, né? Ao lidar com a morte, né? Exatamente. A Bia comentou, a Castro Bia. Quando criança, chorava quando sonhava com a morte da minha mãe. A ressignificação da morte, pelo cristianismo que herdei dela, foi a melhor forma de lidar com a ideia da morte. E mesmo assim, ela nunca me deixou assistir o filme Bambi da Disney. Uhum. No filme, a mãe do cervo morre e volta para falar com ele. E assistir poderia deturpar o meu entendimento de que se ela morresse, eu ainda poderia ter algum contato. Aham. Esses cuidados são essenciais enquanto a criança constrói seu entendimento de eventos Sim. tão Por singulares. isso é aquela questão, tipo assim, ó, cara, é tudo a criança... É a teoria na prática. né? Tipo, a criança... Tudo que tu mostra pra ela, tudo que tu dá pra ela ver, o conteúdo que tu dá pra ela consumir, tu tá ensinando ela ali, tá ligado? Tipo, isso vai influenciar muito depois Sim. essas obras de fantasia ensinam muita coisa. Sim. Tem lições morais, tem ensinamentos a respeito da de morte e tal. Por mais que pareça bobo quando tu vê quando tu é adulto, mas Mano, é que tem muita profundidade, né? a morte em si, ele é um tema que o Lacan vai chamar da ordem do real. É um negócio que, tipo, é meio inconcebível pra gente. É Sim. difícil pensar sobre a morte. Sim. Então a gente pega recursos que a gente aprende ao longo da vida e recobre esse conteúdo de conteúdo simbólico. Sim. Então a criança pega coisas que ela vai assistindo, que ela Com vai certeza. entendendo que é verdade e vai colocando em cima daquilo ali, mano. Questão das histórias dos heróis. As histórias dos que a gente falou. heróis. Então a morte ser algo reversível é um problema, mano. Sim. É um problema pra ela lidar com luta. Uhum. E aí a gente respondeu. É. Bonita contribuição, Bia. Esse cuidado da sua mãe com a abordagem do tópico da morte, até mesmo na fantasia, por mais sutil que seja, de fato faz toda a diferença no entendimento e experiência da criança a respeito do fenômeno. Essa conscientização realista é importante até mesmo para que ela tenha uma passagem e resolução mais positiva em possíveis processos de luto que venham atingi-la. Ah. Muitas vezes sem aviso ou sinal prévio, né? Então não normativos. Uhum. É muito legal. Eu acho que essa moça é até estudante de psicologia, né? Ela é estudante de psicologia. Uhum. Legal. Enfim, muito legal a contribuição da Bia. Isso aqui me lembrou quando eu fui falar com a Fabi Kanda, ela é uma produtora de conteúdo em psicologia também bem mais famosa, ela tem tipo 40 mil seguidores. E ela tava na jornada de psicopatologia e redes sociais, jornada acadêmica também. E aí eu perguntei pra ela, também na jornada, né? Pô, a gente produz conteúdo, eu e um amigo meu, a gente produz conteúdo em psicologia, e às vezes é um pouco frustrante, porque parece que quanto mais científico é o conteúdo, menos engajamento dá. Sim. E ela falou, cara, é verdade. Não vou nem, tipo, mentir pra ti, é verdade. Mas quando tu receber um feedback do tipo, cara, isso aqui que eu vi você exato. falando faz todo sentido, ou Tipo, isso aqui aconteceu comigo e eu vi no seu fico- vídeo. Eu fico mais gratificado quando eu vejo, tipo assim, que
Nem que seja um comentário nesses conteúdos mais Exato, difíceis, tá mano. ligado? Que alguém fala, pô, faz muito sentido, sei lá, mudei meu jeito de pensar, ou não Ou sei dá o um quê. exemplo da própria vida, tá Ou ligado? dar o exemplo Que é da o que a própria Bia vida, tu vê que, fez. tipo, ressoou com a pessoa ali, o conteúdo, pá. É muito mais valoroso do que likes, tá ligado? Do que Sim, muitos likes, tá sim, eu ligado? também acho, mano. Também acho. E é um reforço positivo de magnitude maior, né? Ah, exato, é. Porra, Com mano. certeza, Nossa, aquilo ali. com certeza. É que o de morte foi o que a gente mais postou corte também. Talvez seja isso por causa dos streams, mano. Pode ser. Foi o que a gente mais postou corte. Bom, vamos Pode pensar ser nisso aí mesmo. depois. A gente tava bem tranquilo na época. Sim. Aí tem o que a gente fala de memória, É. bem legalzinho. Aí. Aí depois a gente fala mais algumas coisinhas aqui. Ó, esse daí Aí a gente faz primeiro o primeiro carrossel, é? carrossel do Episteme, que é algo que a gente É. pode produzir mais, né? Sim. Semestre que vem. Bem legal esse carrossel que a gente tem do professor Rafa, né? Bem curtinho, né? Fofo. Minha tia, meu irmão. Sempre. A Isa também sempre comenta A em tudo. Isa, Obrigado, muito Isa. Tá obrigado. sempre comentando, curtindo. Ah, cara, e é isso. Vai indo. Vai. A galera vai fundo. Legal, vai. Esse aqui Esse é o aí que eu já... gostei, é. eu gostei muito desse aí, meu. E aí temos Agora, ele. o último. Eita, e teve um comentário novo. Ela respondendo, ó. Ela não. Ela Ela se ofereceu opôs. posição. Ela se opôs. É. Eu vou curtir. Curte. O cara veio responder muito foda, né? Ele achou Legal, Charles né? William Wall, aí pro Rafael, que não tava sabendo o nome do cara. VV da Mata comentou no um dos cortes que a gente fala sobre a diferença de, tipo assim, Freud tratava muito do conceito de da onde da criança entender da onde veio, né? Essa busca É. por descobrir da A onde origem. vêm os bebês, da É. origem dos bebês, é um investimento libidinal que ela faz. Então ela fica ali. Aham. Só que ela chega numa resposta que é insustentável pra ela, que é, meu Deus, a minha mãe precisa de outra pessoa pra gerar um filho. Sim. Como assim ela só não precisa de mim? E aí é um conteúdo insustentável pra criança, ela vai sublimar essa libido na escola, né? E daí ele fala também a questão de que a gente. Tipo, Dá muita ênfase pra isso. pra isso e esquece pra onde a gente vai, né? Porque pensa, o questionamento de pra onde eu vou, se eu vou morrer, onde que eu vou depois que eu morrer, também é uma libido que ela tá investindo, né? Sim, Tipo, é sim. uma investigação que ela faz, Com tá certeza. ligado? Existem perguntas feitas acerca disso e, mano, acho que seria até tema de Pibix, velho. Não, com certeza. E aí, VV da Mata comentou: linguagem horrível. Rigor na língua. Rigor na linguagem fundamental quando se pretende rigor. De novo. Quando se pretende rigor no pensamento filosófico científico. É que, tipo, Around to four. Respondeu. Didático. é que eu acho engraçado é que ele já pressupõe que ele sabe que a gente pretende alguma coisa que ele tem certeza que a gente quer. Né? também. A gente tá descobrindo nosso público-alvo. ele já sabe, né? Ele sabe que a gente pretende, sendo que você não falou nada a respeito disso aí. É. Mas tudo bem, né, cara? Mas beleza. Vamos nessa. Ô, deixa eu... Calma aí que me deu... Só pra garantir, né? Tudo certo? Mas, mano, tipo, tudo bem, né? É a sua opinião. Se você acha que pra falar de filosofia e ciência precisa de rigor, na linguagem... tipo, Eu acho que, tipo assim, não dá pra falar igual, sei lá, né? Mano, leque, tá ligado? É, não. Essas pira aí é muito filha da puta, mano. Exato. Não. Mas cara, você precisa falar desde que tu aborde de maneira os culta. conceitos Exato. com precisão e, enfim, tu expresse com verdade, né? Tem um exemplo muito legal disso, cara. Tem um podcast que eu me inspiro muito na maneira de falar, na maneira que eu tento me expressar dentro do Episteme, com base no Alexandre Patrício, no podcast dele, Psicanálise de Boteco. Olha o nome, né? Psicanálise de Boteco. Sim. Eles fazem uma magia, que é tipo falar de psicanálise sem perder a profundidade, mas usando uma linguagem explicando pro senso comum, mano. Sim. Então qualquer indivíduo cara, na porque, Terra consegue tipo, entender é a psicanálise um- deles falando. É um, E não perde a profundidade. É que essa questão de o rigor na linguagem, tipo, eu entendo, assim, em determinados ambientes, né, por exemplo, se tu é um pesquisador e, tipo, Tá escrevendo um artigo científico. a tua comunicação é para a comunidade científica, eu concordo, sim. Tu tem que seguir um certo Total. padrão para que todo mundo entenda e tal, e para tu conseguir controlar o máximo de variáveis possíveis, e enfim. Só que, tipo, a questão é o que eu falei. O cara tá pressupondo que ele sabe o que a gente tá se propondo a fazer, sendo que É.
Nem a gente sabe, Não, a gente não sabe nosso público-alvo ainda, exato, tá ligado? mas tipo assim, o que a gente sabe é que a nossa ideia é tentar falar de uma forma mais acessível sobre esses assuntos. Sim. Então, Porque a gente não quer, mano... é, Seria até tipo, hipocrisia vir aqui na frente e usar jargões de psicologia, jargões do mundo científico, enquanto nós somos estudantes ainda. exato. O conteúdo que atrai a gente dentro de sala de aula é conteúdo explicado de uma maneira simples, sem Sim. perder profundidade. E Exatamente. isso que a gente quer passar aqui também. E a gente sempre, se for ver os nossos cortes, a gente sempre tenta falar de uma forma que as pessoas fora do meio entendam. Eu tento dar exemplos dos conceitos de uma forma que seja, Sim. tipo, compreensível, que seja prática. Mas, por exemplo, aquele corte que também deu muito bom do nosso episódio de analítica, eu fiz o exemplo, dei o exemplo do triângulo para explicar os arquétipos. Sim, muito Triângulo bom, colorido. muito bom. O Rafa elogiou, lembra? O Uhum. Rafa elogiou, falou que achou massa, a galera curtiu, tá ligado? E a gente, a Foi nossa, super bem esse. a nossa proposta é essa, tipo assim, a gente não pretende aqui falar igual cientista, falar com linguagem científica. E também, quando eu falo que a gente não pretende ter um rigor absurdo científico na hora de falar, eu não tô falando que a gente não tem compromisso com a ciência, né? Com trazer, tipo, bom conteúdo, né? Com referências. Na verdade é o contrário, a gente quer trazer um A gente quer conteúdo trazer- bom, a de gente- qualidade, a pra gente- quem não tipo tá assim, na ó, graduação de psicologia. tentar falar, tentar trazer a ideia, não perder a ideia, falando com uma linguagem que normalmente não é falada, aquilo ali. Sim. Entendeu? Uma linguagem mais casual, né? Porque às vezes o que viraliza muito, quando a gente fala, por exemplo, do arquétipo, o que tá postado no TikTok, no senso comum, sobre arquétipo, TDAH, diagnóstico, é o contrário. O conteúdo em si é raso, mas a maneira como ele é apresentado é utilizando de uma linguagem complexa. Então tu tende a acreditar que o cara tá falando a verdade porque ele tá falando difícil, mas ele não tá falando nada com nada, tá ligado? Tu não é mais foda. Porque tu E fala não bonito, entende mano. mais porque tu bate no. Tem gente que bate no peito porque fala difícil e as pessoas acreditam. Sim, acreditam porque o jeito que tu fala é persuasivo. Tá ligado? Exatamente. Tu fala termos difíceis que faz tu parecer inteligente Exatamente. e as pessoas acham o máximo, sendo que nem elas entenderam o que tu falou. Exatamente. Tá ligado? E tu falar em termos difíceis e tu não conseguir explicar pra uma pessoa comum significa que tu não entende tão bem assim o que tu estuda. Sim. Né? Pra mim é assim que funciona. Se tu não consegue explicar Exatamente. pra uma pessoa aquilo que tu lê, aquilo que tu estuda, né? Enfim. Seja de filosofia, seja de psicologia, seja um artigo, você não consegue explicar pra uma pessoa comum. Exatamente. Provavelmente tu não entendeu tão bem assim, entendeu? O Christian Dunker fala no livro dele de Psicanálise de Boteco que comunicação, escuta e fala não é só tipo, eu vou falar aquilo que eu tô pensando. Tu tem que pensar na maneira como o outro vai entender o que você Exato. tá falando, tá ligado? Não é só falar o que vier na sua cabeça e achar que cara tem que se virar pra entender. Sim. Isso facilita muito, tipo, relações interpessoais. Sim. Se tu vai se comunicar com o teu parceiro, com o teu cônjuge, tipo assim, ó. e você só fala o que você tá sentindo sem imaginar como ele vai interpretar, pô, a comunicação fica muito mais complicada. Sim. E não é dizer, como eu falei, que a linguagem científica é ruim, nunca deve ser Não, usada, de tu maneira não deve alguma. utilizar termos complexos. Só porque existem ambientes pra tu falar assim. Perfeito. Eu consigo falar assim, eu consigo ter um rigor científico maior se eu tô falando de um assunto que o IJP também entende e é da nossa área, entendeu? Exato. Agora, a maioria das pessoas não se encaixa nesse público de pessoa do meio acadêmico. Exato. A maioria das pessoas não se encaixa nesse público aí, a maioria das pessoas são pessoas comuns, tá? Que às vezes querem entender, que é do interesse delas assuntos da psicologia, porque tem temas cotidianos que elas vivem, que tem Sim, relação. a psicologia é a ciência da vida, né, mano? Tipo, É. porra, tudo que a gente fala em psico é da vida, é do Sim. tipo, mano, em algum momento vai entrar em contato com isso aí, tá ligado? Uhum. E trazer isso sem cometer, tipo, equívocos intencionais, porque o que a galera faz é, tipo, eu vou postar aqui no meu TikTok, eu fico com o exemplo TDAH na minha cabeça porque é muito fácil de lembrar disso, então eu vou postar aqui no meu TikTok 3 pontos ali que tem no DSM que você precisa ter pra ter o TDAH e que são mais comuns de todo mundo, tá ligado? Uhum. Posta ali, sei lá, desorganização, não sei, enfim, eu não li o DSM Tá. também, não sei o que tem. Mas coloca ali 3 pontos, porque sabe que vai gerar uma identificação gigantesca, porque o conteúdo é raso, Sim. tá ligado? Parada super genérica. Super assim, genérica, super superficial. Uma linguagem difícil. Então, Sim. tipo, linguagem difícil não garante que o conteúdo é bom. Uhum. Né? Esse é o nosso ponto. Sim, E linguagem simples não garante que o conteúdo é ruim também. também.
Então é isso. Inclusive, o do arquétipo dos triângulos tem, tipo, 26 Porra, tem bastante caminhamento. encaminhamentos. É. E bastante gente comentando aqui e tal. É, minha tia psicóloga. Eu sou tipo psicóloga, a Isa. Ó, esse cara já fez um comentário legal, ó. Ah, olha, a menina marcou alguém aqui, ó. Aham. Só comentou e Foi esses marcou. dias aí. Ué. Enfim. Marcou o perfil do cachorro. Não sei, né? Talvez ela marcou pra ela ver depois. Né? Talvez, é. Seja o perfil dela, enfim. E aí o Emerson comentou: o arquétipo é como um rio sem água. O conteúdo posto nesse rio, de cada indivíduo. Legal. Foda. E tem 6 curtidas também, bastante curtidinhas dele. Uhum. Otávio, que bacana essa explicação acessível sobre arquétipo. Parabéns, @Episteme no perfil da Episteme. Amo mães e tias no Instagram. É. Vamos lá dar uma olhadinha no TikTok. TikTok é legal também. TikTok é divertido. É engraçado. É engraçado. No YouTube tem também depois, né? Tem no Shorts, eu YouTube não sei no também. short nos vídeos, né? Tem também. Ai, ai. Tô com frio, mano. Mas esse episódio vai ficar legal, mano. Vai ficar bom, fica bom. Dá fica pra bom. fazer cortes também. Dá. Pô, dá demais. Pô, mandaram o bagulho no e-mail. Bora, vamos ver. Tá, vamos lá. Temos aqui o nosso perfil do TikTok. Confesso que ele era pra ser mais bem responsa, né? Que eu tava nem tem. Ui! Eita porra! Tranquilo. No seu controle. O cara caindo em cima. Tá. Às vezes eu esqueço de postar um corte ou outro É aqui. porque, tipo assim, Mas a parada mesmo é assim, que muito TikTok, like, mano. querendo ou não, fica mais na mão do JP, porque eu também não tenho, tá ligado? Sim. Eu não tenho TikTok, aí E aí, eu pô, nem- cuidar sozinho às vezes é. É. Mas enfim, temos 540 likes. Aham. É uma boa quantidade Legal. de likes. Tá bom. Dá pra viver, dá pra Sim. viver, dá pra viver. Nos comentários tem uns... E tem uns comentários engraçados, Uhum. mano. Mas às vezes os vídeos aqui batem uma quantidade boa. 600, 500, 700. Lembrando, de novo, 800. É engajamento orgânico. Então É. isso aqui já tá ótimo, né? Vamos ver se eu encontro aqui o fatídico comentário. Acho que é aqui. É esse aí? Ah, tá, não. Ah, a Foi- Marisabel. Ah, Mabel. Que eu falei, alguém apresentou uma vez uma coisa no seminário. Legal. Era ela que tinha apresentado o seminário, Ah, nossa legal. amiga. Ah. E eu era do grupo dela. e eu não era do lembrava. grupo dela, Do Todos os Homens São Porra. Mortais, da Simone de Beauvoir. Tá. Aqui, eu lacrando. Acho que é aqui, ó. Priscila Miléo. Em um dos vídeos que a gente fala sobre memória. Isso aí, cara, esses comentários são moços. Esse homem com a camiseta do Megadeth. Me desconcertei. Volta e Priscila meia Miléo. tem umas interações assim que é muito bom, cara. Mano, não sei O quê? se cabe a gente falar aqui, mas, Não mano, precisa citar nomes, né? mas tipo assim, curtida em stories, É. respondendo stories, Sempre tem, respondendo, mano, minha cara. amiga Sempre da... tem. Aquela fica nas solicitações. Fica nas solicitações, Tem umas né? mensagens que ficam nas solicitações que a gente vai ver depois, mano, a gente acaba de rir, mano. Aquele cara do... Esse foi foda, mano. Pô, era um post normal, mano. Era tipo assim, eu tava aqui, ó, de boa, mano. O conteúdo que a gente tá fazendo É. aqui, os comentários que aparecem. Aí o cara Interação. comentando, tipo, a maior, mano, baixaria que ele poderia pensar às 8 horas da manhã de uma segunda, mano. Você fica até desconcertado, tá ligado? Ela é boa. Mas no TikTok tem mais like, não tem tanto comentário, assim. Tá. Mas é isso, Não, tá aí mas nosso legal. perfil no TikTok também, aí Tem tá YouTube rodando. também, né? Tem YouTube também. Vamos dar uma olhadinha no YouTube aqui. Ai, velho. Vamos ver. 235 likes. Bom, né? Pô. Vídeos. Vamos começar aqui. Porque para que a gente tem bastante Nosso comentário. Primeiro. Ah, esse aqui é novo, faz 13 horas. Deixa eu ver. Irmão, descobri agora que tu tá com esse podcast. Só que Porra, sabe é meu brother da economia. É? Caralho. Meu brother da economia, mano. Felipe Ruggeri, irmão, descobri agora que tu tá com esse podcast. Só de saber que é tu falando sobre algo, eu já quero ouvir. Sabe muito e sei que vou aprender demais. Sucesso no podcast e vou ouvir tudo. Tamo junto, Nossa, Thales. muito obrigado, Rudy. Caralho, mano. Porra, eu não tinha visto isso aí. Faz 14 horas.
Caralho, Faz muito mano. pouco tempo, mano. Cara, Que legal. máximo, mano. E a galera falando, coisa linda, segue a caminhada, que orgulho, filho, muito bom. Uhum. É, Nossa, Leandro, comentário. brother do peito do Shadow. Eu falei. Aí meu primo também, palminha, palminha, palminha. Eu comentando também, bora parceiro. Tá. Legal, legal. No Episteme 2, Deixa eu ver. aqui ó, já temos algumas coisas mais. Ah, legal, né? Um cara que a gente nunca viu e é aquele negócio, né? A consagração, o elogio, quanto mais distante do círculo de consagração, melhor. Enfim, Ah, eu não com lembro. certeza. É uma frase do Código de Barros e tal, e ele fala, tipo, É porque, tipo, tu sabe que não tem... Que ele não tá comentando pela relação que vocês têm. Ele tá comentando por causa do conteúdo mesmo, né? quanto É. mais distante do círculo de consagração tá o elogio, tipo, quanto mais perto, pior. Porque, tipo, mais parcial, não pior, mas tipo, mais parcial ele é, menos ele exato, significa mais enviesado. realmente mais Não, enviesado. não que, tipo assim, não que a pessoa próxima de ti não Pior vá foi um uso- gostar por causa do conteúdo. Só Foi um porque, uso ruim de palavras, desculpa. Só Mas porque é mais provável que alguém distante de ti deu um elogio elogie. muito sincero. É. Porque, tipo, minha mãe vai elogiar tudo que eu faço porque ela é minha mãe. Tá ligado? Exato, é. Nesse caso, qual que seria o pior tipo de elogio? O quê? Qual que seria o pior tipo de elogio nessa lógica? Tipo, quanto mais perto o elogio, pior. Não, peraí, tu falou qual que seria o pior? É, Ah, é foda, né, mano? A mãe? não. Mais perto ainda. Mais perto que a mãe? É. Não, você consegue, vai lá. Eu achei a resposta que eu vi no corte do Clóvis de Barros. Qual que é o pior tipo de elogio? Se quanto mais perto, pior. O pior tipo de biologia é É. o teu mesmo? O teu mesmo, mano. É, tá. O autoelogio. Aham. Foda, né? Sim, sim. E o mais foda é, tipo, Daí meio que foda-se. meio que foda-se, né? Você se elogiar. É, tipo, eu achei que ficou bom o que eu fiz. É. Ah, eu sou o foda. É. Legal, mano. Aí, por isso que esse Pô. do Amartine é muito foda, porque a gente nunca viu o cara na vida. Ele falou, me interessa bastante por esses temas, principalmente psicologia. Gostaria de ver temas relacionados aos transtornos atuais, principalmente das gerações mais novas na nossa sociedade, como a consequência do avanço da indústria e tecnologia. Legal. Podemos levar como tema, com certeza, aí. Muito obrigado pelo comentário. Esse é o 2, né? Vamos pro 3, sobre a morte e morrer. Aqui não tem nada. Tá. Dark Mirror. Não tem tem. nada. Vamos ver. Isso é qual? Arrasaram mais uma vez amigos Alô, no de alô, arquétipos. fellow, É. E nesse aqui tem top de mais pessoas. Ah, do Ah, Matheus, que massa, mano. Lenda. Obrigadão, Matheus. Porra. Lenda Viva, mano. Legal, mano. Lenda Viva. É outro Lenda que a gente Viva. vai chamar qualquer dia pra É, falar de assunto pra mais... vir. É, E é pra vir. falar de um assunto mais neuro, assim. É. Ah, vamos ver nos shorts aqui se tem algo interessante. Shorts acho que tem também. Caraca, eu tô de luto e acho esses vídeos com os caras rindo. Ah, não conheço a mulher. Vocês conhecem? Não. Helena Calrazo. A gente tá rindo. legal. Ficava com ela ali no leito da morte até ela ir. Ah, esse é um corte legal lá que tu... Até ela ir. Aham. Eles rezavam juntos. A gente fala as diferenças de como era, como se lidava com a A morte. gente ri no vídeo. Ali em volta da pessoa, a pessoa expressava as queixas dela, os desejos que ela tinha para depois de morrer. Testamento, herança. É, toda uma ritualística bem tradicional em volta da morte que por esse traço de expressão de sentimentos e tipo todo mundo enfrentar esse fenômeno juntos em unidade, né, fazia com que aquilo não fosse tão pesado, né? Sim, ajuda Para pra todos, caralho, né? tá? Ajuda pra caramba na elaboração do luto. Ah, Entendeu? tá. Tanto que Ah, tá, né? ajuda pra caramba. É, enfim. Pelo menos a gente não riu. Sinto muito, Helena, mas A gente não riu da morte de ninguém. não ia dar morte de ninguém. Tá tranquilo. A aceitação do começo. Cara, as pessoas têm Poucos momentos da sua. Muitos cortes, muitos cortes. começa a ler tarefas que tu deixa. Então o arquétipo da mãe Fuja de quem fala. Fuge. Esse aqui tem bastante. Ele fala que Esse tem bastante. consegue Esse aqui, mano, deu. Mano, Caralho, deu texto, né? Deu Não vai ler texto. tudo, né? não. Desculpa, né? Mas basicamente, o cara fala da visão dele de Deus. É, mano, foi uma... É uma visão muito foda o comentário. Muito foram obrigado textos, mesmo, né? Lucas Jorge, sério mesmo. Porra. E o outro falou que Deus é uma necessidade humana, a origem dos Ó. povos da humanidade, causa precisa de criador, a natureza da automação por acaso. E aqui, Esse- ó. Beleza, tamo junto. Boa Mano, você tá prosperidade para o seu Mano, canal. eu não tô falando pra te ofender, mas tu tá falando com quem? Com quem que tu tá falando aqui? E a Rafaela, né? Lucas, A Rafaela Lucas. filosófico. Lucas Jorge, eu acho que ele queria responder alguém, esse pai. Se pá.
Beleza, tamo junto. entendi, Boa mas- prosperidade para o seu canal. Curtimos. É. Obrigadão. Obrigado, mano. Tamo junto. Boa prosperidade pra ti também, cara. E E daí, aí o outro cara fala uma perspectiva meio Nietzsche, né? Aham. De Deus, esse negócio aqui. daí a menina aqui também. Filosófico, emoji, emoji fofinho. Aí tipo assim, não, eu com medo da morte de Deus e que não sei o que e tal. Ela Filosófico, emoji fofinho. Eu racho É. o bico. Enfim, não. Esse aqui Mas esse foi- deu bastante view, né? mano. Tem um artigo muito legal, um Legal. artigo não. Esse aqui também tá dando os views ainda. Enfim. É isso, galera. É. De Cara, revisão que a gente... Que revisão? é, Comentários que a gente queria ler e tal. A gente podia estar aberto uma caixinha de perguntas, né? podia. Mas fica aí a... Vamos fazer isso pras férias agora? Podemos pra ir respondendo, Pra né? respondendo durante a série, assim, a gente faz stories mesmo respondendo, Aham, tá ligado? é. E... E daí a gente vai, tipo, a gente não vai mais. As férias, esse mês de férias que a gente vai ter, não vai gravar episódio, né? Eu Aham. acho, mas. Alguma vai gravar coisinha ou outra um deve conteúdinho ter, assim, tipo, eu vou viajar, ele também vai pra cidade dele, a gente É, vai fazer uns um negócios negocinho legal, assim. diferentes, assim. Pensando ver se uns brother me anima a fazer alguma coisa mais tranquila É, lá. legal. Tipo, não necessariamente gravar um episódio, porque eu acho Sim. que isso aí realmente é só a gente Aham. mesmo. Ah, mas mostrar o dia a dia, assim, É. tipo, né? Um vlogzão. Exato. Vlogzão episteme. Sim. É. E, cara, pô, novamente a gente agradece muito aí, né, pelas contribuições, tanto das pessoas próximas da gente, porque, tipo, significa bastante, né? E como a gente falou, principalmente no início, o apoio da galera que conhece, Família, que bota, amigo, que bota fé, mano, assim, no projeto, porque conhece a gente, excepcional, tá ligado? foi fundamental ali, né, pra, tipo, alavancar, né? Porque ia ser muito broxante se a gente postasse o primeiro corte e tivesse 100 views, mano. Sim. Pô, tu postar um corte de engajamento orgânico de 3.100, mano. É, Porra, o primeiro, exato. um canal com 0. Sim. E o fato de hoje a gente tá com quase 700 seguidores no Instagram. Sim, então, foi muito como a gente falou, cara. O crescimento foi muito maior do que a gente Três, imaginava, de verdade. Eu lembro que no começo a gente postava uns cortes, as primeiras vezes que a gente postou alguns cortes, a gente se mandava uma mensagem assim, mano, tô de cara, tipo assim, ó, mano, um Tão farmando corte, seguidor. um corte, teve corte que deu 100 seguidores, mais de 100, não teve? Teve. Eu acho que esse aqui vai dar. Eu acho que esse que tá agora. Esse já deu 60. Deu 70, eu acho. Aham. Deu 70 seguidores já. Teve uns ali que a gente postou que deu mais de 100. Teve um no começo, deu 60 de uma vez, tá ligado? E, mano, porra, eu genuinamente eu não esperava que. Eu achei que ia ser bem mais devagar, tá ligado? Ia ser difícil, até pelo tipo de conteúdo que a gente faz, né? Os assuntos que a gente fala. Sim. Eu achei que ia demorar bastante pra construir. E também, tipo assim, eu acho que a gente sempre pensa que, tipo, no fundo, pensa assim, pô, se pá nem vai dar muito bom, não vai dar certo, porque é muito difícil que dê certo, né, tá ligado? É, e, mano, vindo de uma posição de quem. Entendeu? Eu gosto muito de produção de conteúdo, tipo, eu gosto muito de editar vídeo, fazer pós-produção, pré-produção. Nossa, Aham. eu gosto pra caralho, mano. É. Nem sempre dá tanto retorno assim, Sim, sabe? é São muito casos- esforço, cara. Tipo assim, ó, todo. Pô, é muito esforço, mano. Ainda mais podcast, tipo assim, a gente grava episódio de 1 hora, 40 minutos, 1 hora e 20. Isso aí é a E parte daí mais, depois- mais tranquila, tá ligado? E daí, tipo assim, Pode é ó, a pré e a a pós-produção. questão mano. tem a edição do nosso editor, que inclusive vamos agradecer Nossa demais. senhora, Mano, tá o louco. Bruneira aí, Ele é um anjo. ele editou a maioria dos nossos vídeos até agora, tipo, editou bem pra caralho. Muito bom, fez, mano. fez tudo que a gente Que é pediu a e parte ainda que mais demora, tá ligado? né? Ele fez tudo que a gente pediu ainda mais. E, tipo, não cobra nada, porque é amigo nosso, assim, né? E, mano, porra, só temos a agradecer a ele também. Ele é parte do nosso projeto, né? Sim. Ele é o Brunão editor, é tudo de parte edição do que vocês Episteme, mano. vê. Ele é parte do Episteme. Dos vídeos é ele que faz, né? Então, o Bruno também, a gente tem muito a agradecer. E, mano, é isso aí, pô. Eu não esperava que a gente ia, tipo, terminar o semestre com 670 seguidores, né? Beirando 700. Exato, é. Acho que dá pra voltar das férias com uns 800 e fechar o ano com tipo 1.500. Sim, deve dar. Eu acredito que dá. Meta do final do ano 1.500, mano. Exato. Vamos pra essa. E, cara, é isso. É. A gente pretende continuar Até onde der. mano, entregando conteúdo de qualidade. Até a questão daqui pra frente, a gente tá entrando tipo, no meio da faculdade e ele pretende pegar estágio eu também. E é possível que a gente tenha menos tempo pra fazer as coisas, só porque a gente vai dar um jeito de, tipo, fazer alguma coisa, tá ligado? De entregar Uhum. alguma coisa, falar de coisas que a gente gosta, né? E que seja do interesse, tipo, do público em geral, né? Dentro desses assuntos aí de psicologia, de filosofia. E, cara,
também no começo a gente tava falando que o formato do nosso projeto mudou ao longo do tempo que a gente foi testando. A gente fazia episódios semanais, a gente viu que ia ficar meio pesado pra fazer Sim. Nossa, semanal. imagina semana. Tá Era louco. foda, mano, né? Porque Esse final de semestre não tem nem como. é, exato. E, tipo, aqui já tem coisa para ler da faculdade, tem coisa para fazer da faculdade, e aí ainda tem que Muita ler as coisa. referências que a gente escolhe Pro para fazer episteme, episódio. E é. às vezes a referência não é pouca coisa, né? Exato, às vezes é 8 páginas, É. 10 páginas de um artigo que a linguagem Exato, é difícil, a gente faz essa tradução, né? Sim, às vezes até mais, a gente fica fuçando ou capítulo de livro, ou enfim, né? E não quer, às vezes aí não quer só uma coisa, mano. Sempre vê um vídeo, são vários- lembra de uma várias aula, fontes. anotação de aula de um professor. Exato. é. Então, a gente, com o tempo, a gente foi vendo que, pô, semanalmente é meio complicado. A gente preferiu fazer a cada 15 dias, que a gente tem mais tempo para se preparar Sim. com calma e entregar algo melhor, né? Aham. Garantir que tenha mais qualidade a parada, né? A gente tem mais tempo para se preparar, a gente garante mais qualidade, né? E essa é a nossa proposta mês que vem, fazer os vídeos no YouTube Isso. com bastante pré-produção Uhum. e os episódios de podcast só Exato. com convidados sem pré-produção alguma. Isso. É sentar e trocar ideia, Uhum. tá ligado? É isso aí, cara. Eu acho que. Eu acho que é isso, né? É. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. É isso que só é possível porque você tá apoiando, porque você tá assistindo, porque você tá curtindo, tá? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora e Esse foi o Episteme, né, galera? esse foi o Episteme. O primeiro episódio de todos tem 66 streams. O segundo, que na verdade é um dos meus menos favoritos, na verdade, tem 40. Eita porra. Tá de boa. Tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. O segundo episódio, que é o de onde vem a minha personalidade, tem 40 streams. O terceiro, 49. Esse é aquele vídeo, aquele corte que tem eu vomitando água no... Aquele é bom. Fala, não, mas é porque também tem o vodka aqui, que é o sobre... O Smirnoff. que é o nome É que tem esse cientista aqui, Smirnoff, que é o nome de uma vodka. O cara me olha assim. Olha pro cara... Meu Deus. Ai. Voltando. Enfim. Tamo aí ainda porque superou um pouco a nossa expectativa. Mas tá peraí, ligado? só voltar. É que eu tava falando. Deixa eu só. Então peraí, deixa eu. Tá, vai lá. Falando de tá errado, me deu até medo, mano. Não, nossa, foi muito bom o enquadramento. Puta merda. Bom. Nossa, muito bom, mano. E